Bom dia, bom dia, bom dia, quinta-feira eucarística. Bom dia para você. Estamos aqui para nossa live, mais um momento de reflexão, mais um momento de trabalhar corpo, mente, espírito, de entendermos, né, quais são as nossas necessidades e debilidades. Bom dia, trabalhando corpo, mente, espírito. Bom dia, seja muito bem-vindo. Cauê, bom dia. Olha só. Vamos convidar mais pessoas para estar aqui na nossa live. Estamos trabalhando o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, um livro importantíssimo para que nós possamos ter riqueza, abundância, não só riqueza financeira, mas riqueza de corpo, mente e espírito. Esse livro é um livro absurdamente importante, não é? Tanto que no momento em que nós estamos lendo o livro de Provérbios, a abundância e a riqueza, ela se faz presente. Bom dia, Sara, bom dia. Olha só, seja muito bem-vindo na nossa live. Pamela, bom dia. Pamela, ontem maravilhosa, já fazendo sua caminhada matinal, não é, Pamela? Fazendo sua caminhada matinal, ouvindo a live. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Ontem eu finalizei a live e fui para academia. Hoje eu vou fazer algumas atividades aqui em casa e depois eu vou para o trabalho, mas tem que trabalhar, corpo, mente e espírito, né, Pamela? O resultado virá. É só fazer a coisa certa, é só fazer o poder do todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Então vamos lá. Paula, bom dia. Deixa eu colocar aqui qual que é o livro de Provérbios hoje. Eu vou anotar aqui Provérbios 5. Vou publicar aqui e já vou deixar fixada. Um bom dia para você, Gabriela. Bom dia, amada. Bom dia, querida. Um excelente dia para vocês. Vamos lá para o livro de Provérbios. Nós estamos caminhando com Provérbios. Nós vamos ficar aí alguns dias, porque o livro de Provérbios, eu já falei para vocês, é extremamente importante. Ali a Pamela dizendo, é isso aí, persistente, tem que ser persistente, tem que ser forte. Eu falo assim, não é insistente, é persistente, não é? Um insistente, ele bate a cabeça na pedra 10 vezes do mesmo jeito e não contorna a pedra. O persistente, ele vai achar uma maneira de tirar a pedra do caminho, de passar por cima da pedra, de passar ao redor da pedra, de remover a pedra. Então essa é a diferença de um persistente e um insistente. O insistente faz do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. O persistente, ele busca uma maneira diferente de fazer e contornar o obstáculo, remover o obstáculo. Bom dia, Luiz. Tudo bem, meu amado? Olha só. Então, hoje nós vamos falar sobre... Perdão. A sexta exortação do sábio. Gente, a minha voz ainda não foi recuperada do método CIS ainda, não. Ainda não recuperou minha voz do método CIS, mas devagarzinho vai recuperar. Tô aqui com um resquício, né, dos gritos do método CIS, que foi tremendo. Olha só, ontem, Paulo, nós tivemos também uma reunião, uma mentoria com o Paulo Vieira, ele também tá muito resfriado, então também toda hora ele tossindo, acho que tá meio geral. Eu tô aqui meio Paulo Vieira hoje. Val, Anderson, bom dia, olha só. O que é a exortação no quinto livro de Provérbios, né? O capítulo 5, perdão. Provérbios capítulo 5, tá? A sexta exortação do sábio, fugir da mulher leviana. Qual é a exortação, ou seja, qual é a admoestação que o sábio faz? Meu filho, atende a minha sabedoria, presta atenção à minha razão, a fim de conservares o sentido das coisas e guardares a ciência em teus lábios. E aqui no livro de Provérbios, eu não vou ler todos para vocês, porque vocês podem ler depois com calma, com tranquilidade. Aline, bom dia. Olha só, ele está falando da mulher enganosa, da mulher alheia. Aqui no livro de Provérbios, Salomão tá falando sobre o quê? O homem que deixa a sua mulher para estar com outra mulher, uma mulher que não é a dele. Então tem um trecho que ele cita aqui, ele fala assim, ó, bebe a água
do teu poço e das correntes da tua cisterna. Nesse sentido aqui, ele está dizendo o quê? Para que ele fique com sua mulher legítima e não vá buscar outras mulheres. Tuas fontes se derramarão para fora e teus arroios nas ruas. Ele está dizendo, você tem uma mulher em casa. Por que você vai buscar uma mulher fora da tua casa? Então aqui ele está fazendo uma admoestação, uma exortação, ou seja, ele está dando uma cobrança, né? Fazendo uma cobrança para o homem que às vezes tem dentro da sua casa uma esposa maravilhosa, ou ainda que não seja a esposa que ele quer, mas que pode ser transformada, e ele vai buscar em outras. Olha só, ele diz aqui, seja bendita a tua fonte, ou seja, ele está dizendo, seja bendita a tua mulher, regozija-te com a mulher da tua juventude. Então, o homem será preso por suas próprias faltas, ligado com as cadeias do seu pecado. Por quê? Muitas vezes, gente, quantos casamentos são destruídos? Porque aqui está falando do homem, mas hoje em dia é muito comum a mulher também ir buscar fora do sacramento do casamento uma alegria, uma felicidade que é passageira. Então, quantos casamentos destruídos porque o homem e a mulher não estão vivendo o sacramento. Então, é um tema até bem desafiador, porque não é para um tema para acusação. Então veja bem, não é algo para acusar ninguém. Aqui o sábio está fazendo uma exortação, ou seja, uma correção. Ele está alertando, olha, cuidado, cuidado. Salomão faz aqui uma admoestação, uma correção. Cuidado com o que você está fazendo, cuidado com o caminho que você está deixando levar a sua vida. Cuidado com as suas atitudes pequenas que pode te levar para a morte. Então ele traz aqui, ó, escutai-me, pois, meus filhos, não vos aparteis das palavras da minha boca. Longe de andarem pela vereda da vida, seus passos se extraviam sem saber para onde. Então, ele está fazendo uma admoestação, um alerta, não é uma exortação. Exortar quer dizer corrigir. Nós falamos sobre isso nas primeiras lives, mas para quem entrou depois, né? Amanda, bom dia. Então, olha só, cuidado para onde está indo os seus passos, cuidado para onde você está se conduzindo e às vezes, é só uma olhadinha, é só só uma paqueradinha, vamos dizer assim, trazendo isso para o campo que ele trouxe aqui, que ele está demonstrando o homem, fazendo uma correção ao homem que deixa a sua casa, deixa o seu lar e vai às vezes conviver com outra mulher. Quantos homens casados hoje que sabem que vivem adultério? E isso não é só para o homem, é para a mulher também. Então Deus está fazendo um alerta aqui. Cuidado, isso vai te levar para um caminho de morte. Pode parecer um caminho prazeroso. E geralmente, gente, o inimigo ele não vai dar nada que não seja prazeroso. O inimigo, se o pecado não fosse tão prazeroso, ninguém cometeria. Se o pecado não fosse, né? Aí o pecado o quê? O pecado da gula. Deixa eu centralizar meu quadro ali. O pecado da gula é um pecado capital, inclusive. O pecado da mentira, o pecado do adultério, o pecado, deixa eu ver, da luxúria, não é? Então, olha só, se o pecado fosse ruim de fazer, ninguém cometeria. O pecado, geralmente, aquilo que nos leva ao pecado, geralmente é prazeroso. Bom dia, Patrícia, minha sobrinha lá do Mato Grosso, lá pertinho de Tangará da Serra. Bom dia, amada. Se o pecado não fosse fácil de cometer, não fosse gostoso, prazeroso, ninguém cometeria. Então, se nós trouxermos ali luxúria, mentira, avareza, aparentemente algo gostoso. Comer é muito bom, mas pode nos levar ao pecado da gula. E aqui, em Provérbios 5, está havendo uma admoestação, uma correção para o pecado o quê? Da luxúria, para o pecado do quê? Carnal, do adultério. Então, quando nós olhamos aqui, ele está fazendo uma exortação, uma admoestação, cuidado para onde está levando, porque a princípio é prazeroso, gente, e adulterar não quer dizer que você vai ter uma relação sexual com outra pessoa. O adultério é aquilo que teus olhos às vezes vê. O adultério, ele vem, às vezes a pessoa fala assim, eu não sou adúltera, será que não?
Porque se você fica vendo fotos de outras mulheres ou outros homens que não seja o seu marido, a sua esposa, e quando eu digo foto, gente, é aquele tipo de foto que, não é de pessoas desnudas, quando eu começo a olhar também com um olhar de cobiça, de desejo para um homem ou para uma mulher, isso é adulterar, isso é adultério. E talvez nós estejamos levando assim como adultério só quando há uma conjunção carnal que nós falamos, né? Quando há realmente uma relação sexual, e não é só isso. Bom dia, Vanessa. O adultério, ele não se dá apenas pela conjunção carnal. O adultério se dá pelo olhar desvirtuado, o olhar de cobiça, o olhar de desejo. E eu nunca vou me esquecer de algo que eu ouvi há um tempo atrás. Eu não vou me lembrar porque eu assisto muitas lives, eu vejo muitos livros, né? Leio muitos livros. Quando diz assim, gente, essa câmera minha hoje está uma bênção, só pela glória. Então, olha só, uma pessoa falou assim, o primeiro olhar é sugestão, o segundo é decisão. O primeiro olhar de cobiça para uma mulher, o primeiro olhar de cobiça para um homem, ele é talvez sugestão, porque você de repente está lá com o celular e vem aquelas imagens, né? O meu não vem porque eu sigo muitas coisas da igreja, então isso aí não cai no meu celular mais. Mas se você está em grupos, você está olhando imagens que são coisas mais ligadas a essa parte carnal, é claro que o celular teu vai sugerir isso. Ele sabe, gente, hoje tem inteligência artificial. Outro dia eu estava falando, eu falei sobre, acho que foi Santa Teresa d'Ávila, eu estava perto do meu celular. A primeira imagem que me apareceu quando eu entrei no Instagram foi Santa Teresa d'Ávila. Por quê? Porque tem uma inteligência artificial que capta o som da tua voz. E se você clica em uma imagem que às vezes digamos assim, ligada mais à parte sexual, é isso que vai aparecer no teu celular. Então, olha só, se você vê coisas no seu celular, principalmente no Instagram, que são coisas de igreja, o próprio algoritmo vai sugerir para você coisas ligadas à igreja. Se você busca coisas que não são da igreja, é claro que o celular vai sugerir. Se você olhar o Facebook, Instagram, eles têm sugestões para você. Mas ele vai sugerir segundo o que você está pesquisando. Então, se você começa a pesquisar sobre atividade física, o teu celular vai sugerir atividade física. Se você começa a pesquisar moda, o teu celular vai sugerir moda. Por quê? Porque ele sabe o que está te prendendo. Agora, se você começar a procurar no teu celular imagens de homens ou mulheres em poses sensuais ou algo mais sexualizado ou até próprio sexo, é isso que ele vai te sugerir. Bom dia, Regiane, Helenice, Tatiele, bom dia! Bom dia, bom dia, um dia maravilhoso a todos nós, Helenice. Então, olha só, a primeira coisa vai ser sugestão. Então, quando você abrir teu celular, o inimigo vai sugerir, o algoritmo vai sugerir. Só que o primeiro olhar é sugestão, o segundo é decisão tua permanecer olhando para aquelas imagens que talvez vão denegrir você como filho amado e filha amada de Deus. Então o que está falando aqui em Provérbios 5 é isso, cuidado, porque aqui Salomão está falando especificamente para o homem em relação à mulher. Para ele o quê? Não deixar a mulher que ele tem em casa, ou seja, a sua namorada de juventude, a sua esposa, para procurar outras mulheres. Mas isso nós temos que trazer para a nossa realidade de hoje. Nós temos que trazer para a realidade de hoje. Porque hoje, infelizmente, o adultério é de ambas as partes. Homens adúlteros e mulheres adúlteras. E eu trouxe para vocês aqui que o adultério não é só quando há conjunção carnal. Não é só quando há sexo. É adultério quando eu desejo estar com outro homem, quando eu desejo estar com outra mulher. Então, o homem que deseja estar com outra mulher que não a sua, a mulher que deseja estar com outro homem que não aquele que Deus reservou, é adultério. É adultério quando eu começo a buscar imagens, buscar fotos, né, às vezes até de pornografia, gente. Isso é adultério também. Então, o adultério não é só quando há conjunção carnal. Vou repetir.
Porque às vezes você fala assim, gente, eu não estou adulterando. Está adulterando. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com a brecha que você está dando para entrar na sua vida. Eu falei essa semana, se você der uma brechinha assim, o inimigo vai escancarar e vai entrar. Diferente de Deus que bate a porta, né? Eu amo aquela imagem de Jesus batendo a porta, está escrito, eis que bato a porta. Lembra? Tem muitas imagens dessas. Jesus, ele bate a porta. Ele é um gentleman. Ele é um lorde. Ele é o Senhor dos senhores. Então ele vai bater, se você abrir, ele vai entrar. O inimigo não. O inimigo da nossa salvação, se você der uma frestinha assim para ele, ele vai entrar, escancarar e arrasar com a sua vida. Então cuidado com as brechas que você está dando. Bom dia, Fátima, Lúcia, bom dia. Cuidado. Porque nisso, mas eu não estou adulterando. Será que não está adulterando com os olhos? Será que não está dando margem para que o inimigo, né, nessa frestinha, ele abra e traga uma contaminação muito grande para a tua casa, para a tua família? Teve uma época, gente, que eu participava de um grupo de família, já falei isso aqui, mas vou falar que eu estou sentindo de falar isso, tá? Tinha um grupo de família, me colocaram num grupo meu de família, ali vinha a mensagem de Deus e do diabo. Eu falo mensagem de Deus e do diabo por quê? Porque vinha imagens, piadas de mau gosto, sabe? Piadas cabeludas, vamos dizer assim. Então vinha ali, alguém mandava uma mensagem de Deus, alguém mandava uma mensagem, uma piada, alguma coisa desagradável que denegria a imagem de alguém. Eu falei, eu não quero. Eu saí daquele grupo. Eu mandei assim, né, pessoal, por conta do meu trabalho, e de fato eu trabalho muito, não tenho tempo de ficar olhando muito grupo. Eu não menti, mas eu saí principalmente porque aquilo estava denegrindo a imagem. Aquilo, eu não queria mais olhar para aquilo, eu não queria mais ver aquelas mensagens, aquelas piadas que não fazia mais, não condiz com aquilo que eu queria me tornar. As fotos não vinha fotos muito denegridas, mas sabe, piadinhas besta, e às vezes umas falas, umas conversas que não tinha nada a ver com aquilo que eu queria me tornar. Então eu saí do grupo com amor, com respeito, falei, olha, obrigado, mas eu tenho muito trabalho e eu tenho muito grupo para administrar. Ontem, na mentoria que o Paulo Vieira nos deu, eu estou fazendo uma mentoria direto com o Paulo Vieira, ele deu uns comandos e criou mais 2 grupos, gente. Então, quer dizer, para eu administrar mais grupos ainda do que eu já tenho. Então, aumentou a minha carga horária de trabalho, de atividades, né? Então, nós estamos, os treinadores, nós estamos sendo mentorados pelo Paulo, uma mentoria direta para nós. E aí, nós temos esses encontros, nós temos muitos afazeres. Então, não cabe no meu dia eu ficar perdendo tempo com coisa que não vai me agregar. Não cabe. Então, tudo aquilo que não agrega valor à minha vida, tudo aquilo que não faz com que eu me torne a pessoa que eu ainda quero me tornar, porque eu já sou uma pessoa muito melhor do que eu era o ano passado, mas eu quero ser ainda melhor esse ano. E cada dia eu quero ser melhor. Então, aquilo que não condiz com aquilo que eu quero me tornar, eu elimino da minha vida, sem dó, por quê? Porque é a minha vida. Se eu e você não fizermos isso, se você, Rosane, Lúcia, não fizer essa escolha, a tua vida não vai mudar, não vai melhorar. Então tudo aquilo que denigra a minha imagem de filho amado, filha amada de Deus, eu tenho que eliminar da minha vida. Eu tenho que eliminar, e nós estávamos falando aqui sobre essa adulteração, esse adultério. É isso que está no livro de Provérbios 5. Aqui Salomão no Provérbios de Salomão, ele está fazendo uma exortação, uma admoestação, ou seja, ele está alertando, meu filho, cuidado, atente à minha sabedoria. Ele está dizendo aqui, seja bendita a tua fonte, regozija-te com a mulher da tua juventude, ou seja, não adultere. Se você tem uma esposa, não adultere com outra, você está denegrindo a tua imagem e a imagem dela. E você não está honrando a mulher da tua casa. E isso serve para as mulheres também. Se você tem um esposo, se você tem um namorado, regozija-te com ele. Não denigra a tua imagem de filho de Deus, não distorça a sua imagem de filho de Deus adulterando com outra pessoa. Porque quando você faz isso, você diz de você que você não é uma pessoa com honra, que você não é uma pessoa de caráter, que você não é uma pessoa respeitosa. E isso é disfunção. E o adulterar, vou repetir, porque entrou gente depois, não é? O adulterar não é só quando há conjunção carnal.
O adultério acontece quando eu olho para imagens que não poderiam olhar. Quando eu olho com um olhar de desejo, de cobiça para outro homem ou para outra mulher. Então cuida dos teus olhos. Não é? Os olhos do pessoal, as pessoas têm aquele ditado, o olho é a janela da alma. É. Mas o olho também serve para te levar para um pecado que depois não tem volta. Que pode parecer prazeroso, porque o pecado geralmente ele é prazeroso. Geralmente o demônio não vai te tentar com algo que seja ruim, senão você já falaria, eu não quero. É ruim, mas ele vai te pegar a isca de Satanás, né? A isca do inimigo, ela é o quê? Te trazer algo que pode parecer prazeroso, inocente. É só uma olhadinha, não. O primeiro olhar, às vezes é sugestão, mas o segundo é decisão. Porque de repente, às vezes passa uma pessoa na tua frente, vamos trazer ali, às vezes passa uma pessoa na tua frente que te chama a atenção, mas a segunda olhada é decisão sua, decisão minha. Se eu fico olhando com um olhar de cobiça para um homem ou para uma mulher, é decisão eu permanecer olhando. Porque vamos combinar que hoje em dia está um desafio, né? Às vezes até você está passando em um lugar, a pessoa passa quase desnuda na sua frente. As pessoas têm usado umas roupas que, pela glória do Senhor, né? Denigre a sua imagem e leva os outros ainda ao pecado. Porque às vezes passa assim, você passou, você olhou, você não é obrigado a ficar olhando. Você olha se quiser. Aí vem a decisão. E eu e você, nós temos que ter o quê? O poder de comandar. Onde eu quero olhar, o que eu quero olhar, para onde eu vou estar, os ambientes que eu vou estar. Se eu vou para um ambiente que denigra a minha imagem, por que eu vou lá? Se eu sei que aquele ambiente é um ambiente que pode me levar ao pecado, para que eu vou lá? Então nós temos que ter, gente, uma decisão, a Santa Teresa d'Ávila fala, uma determinação de não fazer aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque aquilo que desagrada a Deus vai denegrir a minha imagem e a tua imagem. Você não está só desagradando a Deus, você está entrando num caminho que vai te levar à ruína. Então, quando nós trabalhamos aqui dentro dessa live corpo, mente e espírito, nós temos que trabalhar a nossa força de vontade também. Ou seja, a nossa decisão de não querer nada que não seja bom, perfeito e agradável. Eu sei que é desafiador, meu Deus, só Deus sabe como foi difícil nesse trajeto. Eu decidi deixar muitas coisas para trás, que eram prazerosas, que eram boas, e fazer as escolhas corretas. Só que todas as minhas decisões me trouxeram para quem eu sou hoje. Então todas as suas decisões de hoje, deixa eu ver quem entrou aqui hoje, Marcelo, Jússi, Maria Cristina, Silvia, olha lá, entrou mais um bocado de gente aqui, olha só. Então todas as suas decisões hoje vão te levar para uma colheita amanhã, porque todas as suas decisões hoje são plantio. Todas as suas decisões hoje são plantio. Nebraska, bom dia, amada. Todas as suas decisões são plantio. E não pense que você vai colher diferente do que você plantou. Então essa Anice que está aqui hoje, ela foi sendo plantada pelas minhas decisões. E eu fui saindo de grupos, de redes sociais que denegriam a minha imagem de filha de Deus. Então as minhas decisões de hoje vão me levar para uma colheita muito maior. E aqui o livro de Provérbios está dizendo exatamente isso. Não se atentem achando que isso é só para homens, não, é para homens e mulheres. Porque quando ele fala aqui do homem adúltero, ele está falando da mulher adúltera também. E essa adulteração, gente, adulterar é deixar disforme, é deformar. Quando nós pensamos em adultério, o que é adulterar? É falsificar, é desformar, né? Deformar. Fica disforme aquilo que é vontade de Deus na tua vida. Então o adultério acontece só com o olhar. O adultério acontece na tua mente. Porque a primeira olhada é sugestão, a segunda é decisão. E que você hoje olha e fala assim, onde eu estou adulterando? Onde eu estou deixando a minha imagem e semelhança de Deus disforme? Nós temos que nos conformar à imagem de semelhança de Deus. E aí bênçãos virão sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Quais as decisões que você tem que tomar hoje? Talvez sair daquele grupo de WhatsApp
que só tem piadinhas, que só tem coisas que não vão te levar a nada. Aliás, vão te levar sim. Leva o quê? Para o fundo. Para uma vida medíocre. Uma vida, o que é uma vida medíocre nisso? Uma vida que não está de excelência, é uma vida abundante. Medíocre é o quê? Aquela pessoa que está na zona de conforto. Medíocre é o quê? O ordinário. Mas Deus nos fez para o extraordinário. Ontem eu vi algo que foi tão lindo, gente. Com Deus, nós recebemos o extraordinário. O ordinário nós fazemos. Só precisamos de nós mesmos para fazer o ordinário. Mas quando nós estamos na presença de Deus, ou seja, fazendo aquilo que é vontade de Deus, nós alcançamos o extraordinário. E nisso é desafiador alcançar o extraordinário, claro que é. O pecado é fácil. Aquilo que nos denigre a imagem é fácil. Aquilo que nos leva para uma vida medíocre é fácil. Agora, se você quer uma vida abundante, vai exigir um pouco de esforço. Esforça-te, eu te ajudarei. Está isso na palavra de Deus. Lembra que eu sempre falo? Os 99,99999% é Deus quem vai fazer. A nós cabe fazer o 0,0000,1. Só que se nós não fizermos o 0,0000,1, nós não vamos alcançar o extraordinário. Então o nosso esforço, gente, tem que ser diário. É sair da zona de conforto mesmo. É sair, nisso, mas em todas as áreas, gente. Ontem, nessa mentoria que nós estávamos fazendo com o Paulo... Bom dia, Wagner, bom dia, Solange, olha só, é forte isso, né, Helenice? Porque às vezes nós pensamos no adultério só como realmente uma conjunção carnal. Nós pensamos, eu quero ser excelente, eu quero receber uma coisa extraordinária, mas eu não estou fazendo nem o ordinário. Se eu não fizer o extraordinário, eu não vou receber o extraordinário. Então fazer o extraordinário, gente, não é só fazer, é deixar de fazer o ordinário. Para que nós possamos fazer o extraordinário, nós temos que deixar de fazer o que é ordinário no dia a dia. E o que é ordinário? O que é aquilo que não está me trazendo resultado? Tem um livro que eu amo, que é A Única Coisa. É maravilhoso. Sabe assim, o que eu preciso fazer? E talvez você está fazendo muitas coisas que poderia, se você estivesse fazendo menos, com mais qualidade, você teria um resultado maior. E nós precisamos fechar as brechas em todos os sentidos. Paulo fala uma palavra que eu acho maravilhosa, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E quando nós pensamos nisso, não é só fisicamente, eu tenho um vaso quebrado na minha casa. Não, o que está quebrado dentro de mim? Para quem eu preciso dar o perdão? Porque isso aqui é uma quebra. Quando você não dá o perdão para alguém, então é uma quebra. Quando você não trata com respeito a outra pessoa, há uma quebra. E o que está faltando? Está faltando o quê? Mais empenho da sua parte? Está faltando realmente um perdão? Nada fora do lugar. O que está fora do lugar na tua casa, mas no teu coração? O que está fora daquilo que Deus sonhou para você? Porque Deus vai agir segundo o nosso empenho também. Nisso, mas Deus pode me dar tudo se Ele quiser. Ele quer. Ele quer te dar. Mas talvez há coisas bloqueando. E esse adultério, essa adulteração da tua imagem, talvez é o que tem sido o empecilho para receber ainda mais a graça de Deus. Então, essa palavra aqui, quando nós lermos, não é para ler só, é para o homem, está falando para o homem, do adultério do homem, não. Está falando de todo tipo de adulteração. É claro que aqui ele está sendo muito objetivo, falando de um adultério carnal entre homem e mulher. Mas olha só, o Senhor olha o caminho dos homens e observa todas as suas veredas. Deus está observando todas as nossas. Nós podemos esconder de qualquer pessoa, mas nós não escondemos de Deus nem de nós mesmos, porque nós sabemos o que é correto. Nós sabemos onde nós estamos errando, gente, nós temos essa consciência. E se você não tem, o que você precisa fazer? O que eu faço, tá? Eu já fiz várias vezes. Eu faço um exame de consciência com muita frequência, gente. Eu sou católica e então eu faço confissão com muita frequência. Semana passada eu fui fazer minha confissão novamente. Então eu faço no mínimo uma vez por mês, diante do sacerdote. Mas para isso, o que eu faço? Eu peço ao Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra ainda o que eu ainda estou errando.
Espírito Santo, me revela qual o pecado que eu ainda preciso confessar diante de Deus, para que eu receba a redenção, para que eu receba o perdão dos meus pecados. Mas eu tenho que primeiro reconhecer que eu pequei. Gente, não há perdão sem o reconhecimento de que você pecou. Deus não dá o perdão para aquele que não reconhece o pecador. Bom dia, Valdirene, abençoada. Eita lá, bom dia, Márcia. Olha só, não há como Deus te dar o perdão e me dar o perdão se eu não reconheço que eu errei. Então, para que haja o perdão, a reconciliação com Deus, eu tenho que reconhecer que eu errei. É a mesma coisa de alguém chegar e falar assim, me perdoa por qualquer coisa. Que qualquer coisa você sabe o que você fez. Me perdoa porque eu te magoei, eu passei por cima de você. Me perdoa, seja sincero, honesto. Me perdoa se eu fiz qualquer coisa. Você sabe o que você fez. Eu sei o que eu fiz de errado. E aí a pessoa vai para aquele pedidinho de perdão xoxo, né? Me perdoa por qualquer coisa. Que qualquer coisa, gente? Então que o Espírito Santo nos ilumine. O que eu preciso? O Espírito Santo me revela o que eu estou errando. Porque eu quero ser nova criatura. Gente, e não é para acusação. Deus não nos acusa. Quem nos acusa é o inimigo. E quando você tem uma vida adulterada, uma vida de adultério, ou seja, de erros, e você se culpa, e se você se culpa, você não se acha merecedor diante de Deus. Porque a culpa, ela traz uma pena. A pessoa que se sente culpada, ela não se acha merecedora de estar nem na presença de Deus. A pessoa que ela se sente culpada, ela carrega em si um peso muito grande e aí ela não consegue prosperar. Se você não está prosperando financeiramente, pode ser por conta disso, dessa culpa. E ela entra num ciclo de autossabotagem, porque inconscientemente ela não se acha merecedora. Isso não é consciente. Inconscientemente, a pessoa que ela adultera, e não estou falando só de adultério agora, gente, carnal, conjunção carnal. Eu estou falando de todo tipo de adultério. A pessoa que ela se acha adúltera, não é? Que ela adulterou, que ela está distante de Deus, ela não se acha nem merecedora de estar na presença de Deus. Por quê? Porque ela carrega uma culpa, ela sabe, a pessoa que ela não se perdoa e ela não perdoa o outro, ela carrega uma culpa. Quando ela carrega uma culpa, ela se sabota. E ela mesma vai se parar. E aí ela não vai receber aquilo que ela poderia receber. Então reconcilia-te contigo, reconcilia-te com Deus, porque aí você vai se achar merecedor. E você vai parar de se sabotar. Deixa eu ler o que a Helenice. É preciso reconhecer o seu erro, se arrepender e pedir perdão, não só da boca para fora, mas que venha do coração. Então Deus, além de nos perdoar, Ele nos liberta para o extraordinário. É isso, Helenice. Sensacional que você publicou aí. Tira um print, inclusive me marca lá que eu vou repostar. Luzia, bom dia. Então, quando nós olhamos para essa palavra de hoje, aqui, gente, é nas pequenas coisas. É uma adulteração da imagem que nós somos de Deus. O adultério na nossa personalidade, quando eu não vivo aquilo que está na ética da vida para quem não é cristão, e para quem é cristão, não vive a palavra de Deus, então estamos adulterados e é sofrer. Sim, gente, nós sofremos com isso. Quando nós temos algo, estamos adulterados a sofrer e não prosperar. O culpado merece sofrer. A falta de perdão, eu não perdoo, eu sofro assim sucessivamente. Sim, entra num ciclo vicioso, porque a pessoa, ela não se acha digna de estar na presença de Deus, ela não se acha digna de pedir, ela não se acha digna de receber, porque ela sabe que ela não está reconciliada com Deus. Então, entra num ciclo, adultera, né, comete alguma coisa ruim, e agora eu vou trazer para todo tipo de coisa ruim, não só o adultério, ela comete um erro para se culpar, para entrar nesse ciclo de autossabotagem. Erro, culpa, não merecimento. Erro, culpa, não merecimento. Erro, culpa, não merecimento. E aí ela não prospera, porque como ela vai prosperar se ela acha que ela merece castigo e não benefício? Uma pessoa que ela se acha culpada, ela acha que ela tem que sofrer.
eu não mereço mesmo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu faço isso. Então reconcilia-te com Deus e resolve esse ciclo, quebra esse ciclo maldito, esse ciclo de maldição, de não perdão, de culpa. Quebra, você tem o poder para isso. É só você reconhecer que errou, pedir perdão diante de Deus e tá tudo certo. E Deus fala, vai filho. Como ele fez para a mulher adúltera. Eu não te acuso mais, vai e não peques mais. É só isso que Deus quer, o nosso reconhecimento. Aí Solange está dizendo, e não devemos esquecer que todos somos pecadores. Sim, e temos que nos dirimir sempre perante a Deus. Gente, todo dia eu peco. Eu, Anice, todo dia eu erro. Todo dia eu erro, todo dia eu erro. Todo dia. Os sacerdotes, os pastores, o Papa, todo dia erra. Por quê? Porque nós somos humanos. Aquele que fala que não erra, gente, é orgulhoso pra caramba, hein? Pessoa que fala que eu não erro. Filho, você é o pior dos pecadores, porque orgulhoso, isso é de Satanás. O orgulho é de Satanás. Pessoa orgulhosa, não, eu não sou igual aos outros. É igual, até pior, porque eu orgulhosa. Eu erro, gente, eu reconheço que eu erro todos os dias. Por isso que eu me confesso com tanta frequência. Porque eu erro todo dia. Todo dia. Eu não passo um dia sem errar. Agora, eu erro menos do que eu errava. Há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Por quê? Porque eu fui eliminando alguns vícios emocionais. Porque eu fui trabalhando a mim. Porque eu fui fechando brechas que eu deixava aberta para o inimigo. Então, olha só quanta coisa dessa palavra de Provérbios que nós tiramos hoje. Então, que nós possamos efetivamente fazer um exame de consciência e tudo aquilo que vem adulterando a tua imagem, a minha imagem de filho e filha amada de Deus, que nós possamos fechar essa brecha hoje, nos reconciliar comigo, com Deus, né? Que você se reconcilie com Deus e consigo, e com o irmão, se você precisar pedir perdão, precisar perdoar alguém, para que essa brecha seja fechada e, desfigurados pelo pecado, nós possamos ser configurados à imagem e semelhança do Senhor. Que nós, de desfigurados pelo pecado, possamos nos configurar à imagem e semelhança do nosso Criador. Que Deus abençoe muito a sua vida, porque hoje foi top essa live também, né? Edilane, Paulo, tô finalizando agora, mas eu vou deixar gravada essa live para você poder assistir. Mas assiste logo em seguida, tá? Porque senão o que você vai fazer? Vai esquecer, vai passar durante o dia e vai perder o que foi falado aqui. Nós lemos o livro de Provérbios hoje, Provérbios capítulo 5, e nós falamos sobre adulteração. Não só o adultério carnal, mas a adulteração da imagem e semelhança do Criador. Que nós nos configuremos à imagem desse Deus. Que você seja luz por onde você passar, que você se reconcilie com Deus, consigo mesmo, com o irmão, para viver essa vida abundante e extraordinária. Porque sem Deus nós fazemos o ordinário, com Deus nós faremos o extraordinário. Bom dia para você e até amanhã, 6h50, se Deus quiser. Beijo no coração.